Saúde a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Hoje vamos trazer uma palavra da parte de Deus. O lugar mais seguro e mais próspero do mundo. É. Lugar seguro e mais próspero do mundo. Né? Não é Dubai, não. Não, nem Estados Unidos. Vamos lá. Vamos para o capítulo 30 do livro de Gênesis, versículo 25 e 26, que diz assim: E aconteceu que quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: Deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dai-me meus filhos e minhas mulheres, pelas quais tenho servido. Ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que tenho feito. Meus amados, a história de Jacó, ela é muito importante para a nossa vida, para nós aprendermos a tomar decisões, para que a gente aprenda a não fugir, a enfrentar os problemas e saber que o lugar mais seguro é dentro. O lugar mais seguro, sabe onde é? E mais próspero? É no centro da vontade de Deus. Não existe outro lugar mais próspero e mais seguro. Né? Quando você abre a Bíblia, no capítulo 28 do livro do Gênesis, e o versículo 20 e 21 diz assim: E Jacó fez um voto dizendo: Senhor, Deus, se tu for comigo e me guardaste nessa viagem que faço, me der pão para comer e veste para vestir, e eu voltar em paz para a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Jacó engana seu irmão Esaú, amando da sua mãe, pega a bênção, a primogenitura, a bênção, né? Entre aspas, e ele foge. A mãe dele manda ele fugir para a casa do seu tio Labão. Nesse caminho, quando ele vai fugindo, ele não resolveu o problema com seu irmão, ele foge. Quando ele foge, ele dorme, ele faz um voto a Deus. Ele diz: Se tu me der pão para comer, vê só, é pão, veste e proteção. Tu serás o meu Deus. E faz um voto de voltar, presta atenção, de voltar para a casa do pai. Então, o lugar mais seguro, no centro da vontade de Deus. O lugar mais seguro, ter Jesus como Salvador. Ah, você está no céu, meu irmão. É o lugar mais seguro. Mas eu estou na terra ainda, irmão, mas se morrer, está no céu. Então o lugar mais seguro é no centro da vontade de Deus. É servindo a Jesus também. Né? Então tem muitas pessoas que estão em lugares errados. Tem. Tem muito crente que está no lugar errado. Com pessoas erradas. Muitos planos fora da vontade de Deus que eles não vão avante. E você faz, por que meus planos não vão avante? Porque às vezes você sabe que não está na vontade de Deus. Você tem a consciência disso. E se não tem, peça a Deus que Deus fala. De várias formas e de várias maneiras. Então não adianta fazer planos fora da vontade de Deus, fora dos planos. Não adianta. Eles não vão avante. Pode até ir avante, mas depois está uma dor de cabeça terrível. Quando Jacó faz o voto, ele pede coisas básicas a Deus. Ele pede a Deus proteção, todo mundo precisa, pão e veste. Né? Todo ser humano precisa de pão e veste. Né? E quando José está na casa de Labão, vai para a casa do seu tio Labão, foge, Deus começa a prosperar ele. Dá uma esposa, mas ele pega outra, dá duas esposas, e ele começa a viver bem. Quando nasce José, que a gente leu, na cabeça de Jacó, é o momento de voltar para a casa dos seus pais. Porque diz assim, entrou, cadê o 30, 25, diz assim... E aconteceu que quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão, deixa-me ir. Então, quando aquele filho nasceu, ele disse, eu vou-me embora. Chegou a hora. E não era a hora. Mas para ele era. Né? Pensou que estava na hora de voltar para a casa do pai. Não era. Deus precisava fazer algumas coisas na vida de Jacó.
curar ele de tanto fugir dos problemas. Deus queria enriquecê-lo. Deus queria lhe dar intimidade. E Deus queria enriquecê-lo e abençoá-lo no lugar estranho, onde só Deus podia fazer isso. Né? Lhe dar maturidade espiritual, converter o seu coração. Né? Então, quando você chega no capítulo 31 do livro do Gênesis, chegou a hora de voltar. Então diz assim: Então Jacó ouviu as palavras dos filhos de Labão, que dizia: Jacó tem tomado tudo que era de nosso pai, né? E ele está com toda essa glória. Olha, riqueza. Viu também Jacó o rosto de Labão, que o rosto de Labão estava meio mal assombrado, com raiva. Aí no versículo 3, 31, 3 diz: Disse o Senhor a Jacó, em sonhos: Torna-te para a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então chegou o momento de Jacó voltar. Faltou algumas coisas que era abençoá-lo, enriquecê-lo, da intimidade. Então, o que Deus fez? Né? Vocês sabem que Deus abençoou poderosamente Jacó, enriqueceu ele num trabalho honesto. Deus criou, através da prosperidade de Jacó, um ambiente hostil, um ambiente difícil. Os filhos com raiva, o pai com raiva, todo mundo com ódio dele, não tinha mais sustentação para que ele estar naquele lugar. Se ele demorasse, a turma matava ele. Então ele tinha que ir embora. Chegou a hora dele tomar a decisão. Essa é a hora. Não foi na hora que nasceu José. Cuidado para você não se confundir com os tempos. Vai chegar uma hora que Deus vai falar. Que Deus vai, se Deus já não falou, se Deus já não se comunicou. Né? Então, chegou o momento dele, depois de íntimo, de maduro, de rico, ir embora. Né? Outra coisa importante é que quando Jacó volta, Jacó precisava de essa viagem de Jacó para a casa de Labão foi para várias coisas. E outra foi para transformar ele em um homem espiritual. Né? Você vai ver que ele foge de Labão. Quando ele foge de Labão corre atrás dele e diz assim: Poder tinha na minha mão para te matar, mas Deus apareceu. Ele disse que não tocasse. Mas ele fugiu. Vamos ver esse versículo: 31, 27. 31, 27. Vê que Labão diz a Jacó: Por que fugiste ocultamente e te esquivaste de mim? Tá vendo? Ele nunca enfrentava os problemas. Ele sempre fugia. Fugiu do irmão, fugiu de Labão, foge de todo mundo. Aí Deus disse: Não, mas vou te curar. Ah, vou te curar. Eu vou te botar num cercado. Eu vou te colocar no cercado, tu. E tu não vai ter como fugir. Tu vai ter que encarar os problemas. Ah, tu vai. Então, quando ele foge, ele se depara com quem? Ele se depara com quem? Do outro lado da fronteira, digamos assim. Com seu irmão Esaú, que ele tinha enganado e tinha fugido. Então, naquele encontro, ele entra no vale de Jaboque, ora a Deus, clama, pede proteção. Aí Deus cria um ambiente de harmonia. O irmão dele o perdoa. Aí aquilo do passado, ele conserta, pede perdão ao irmão, e eles viram amigos. E Jacó começa a aprender a interceder, a orar, a clamar a Deus e a enfrentar os problemas. Ah, meu Deus. Né? Começou a confiar na sua oração, começou a confiar em Deus. Né? Quando você abre no capítulo 32, o versículo 28, diz assim: Então disse: Não se chamarás mais teu nome Jacó, mas Israel, porque como o príncipe lutaste com Deus, e com os homens prevaleceste. Houve uma mudança de nome, uma mudança de caráter. Várias experiências e uma transformação e mudança de caráter. Né? Encarou, resolveu, não foge mais. Só que tem o seguinte, mesmo, depois que ele volta transformado, convertido, enriquecido, melhorado, aí ele para em Siquém. Ele para em Siquém. Ele vem andando, né? Indo para onde ele tinha prometido, só que ele demorou muito em Siquém. O rei gostou dele. O lugar era bom. Aí ele ficou no lugar aonde não era para estar. Ele tinha feito um voto mesmo. É por isso que eu digo, ficar no lugar
aonde não é para estar, é só dor de cabeça. Aí o que é que acontece? A turma estupra a sua filha, o filho do rei. Estupra e humilha a sua filha. Ah, meu irmão. Mas teve uma coisa boa. No capítulo 33, o versículo 18 diz assim: "E levantou ali um altar e chamou de Deus, o Deus de Israel. Jacó voltou tão convertido que você não vê Jacó levantando altar. Agora Jacó era um homem espiritual, levantando altar. Quando a turma estupra sua filha, né, no versículo capítulo 40, no capítulo 34, versículo 2, os seus irmãos faz um pacto com o rei, um pacto. Não, a gente perdoa, vocês têm que só circuncidar. Circuncidar é tirar o prepúcio do pênis, uma operação de firmose. Quando aqueles homens fazem aquela cirurgia de firmose, com a faca de pedra, que dói que só, que doía, na hora que estava na maior dor, os filhos de Jacó se vinga da cidade e mata todos os homens por ter feito isso com sua filha, né? Fez um pacto, mas matou todo mundo. Aí o ambiente ficou hostil. Todo mundo revoltado, as nações vizinhas. Nós vamos matar esse povo. Aí Deus manda um terror, protege ele. Deus disse que ia prometer, né? Proteger, protegeu de Labão, protegeu das nações. Aí eles fogem. Quando você abre no capítulo 35, versículo 9 a 13, aí ele conclui o que ele tinha prometido a Deus. Ele cumpre o que tinha prometido a Deus. Mas enquanto ele ficou em Siquém, foi uma parada boa. Mas ele disse: aqui é bom. Às vezes você parou onde não é para parar. Às vezes você está no lugar que aparentemente está bem. Deus vai fazer um rebuliço, né? E Deus vai fazer você tomar decisão para ir para onde Deus quer. E você sabe. Eu sei que muita gente sabe. Aí o que é que aconteceu? Resumo. Jacó nessa viagem aprendeu a confiar em Deus, aprendeu a orar, levantou o altar. Ah, meu irmão, teve a proteção de Deus, de Labão, das nações, foi transformado, de vez de receber o básico, ficou rico e aprendeu a estar onde Deus quer que ele fique. Quando você abre seu capítulo 46 de Gênesis, José está rico e governador no Egito. José manda seus irmãos buscar seu pai Jacó. Ó, filho rico, uma fome terrível no mundo. No Egito, abundância. Aí Jacó, antes de ir, no capítulo 46, passa em Beceba. Aí ele diz assim: e partiu Israel é Jacó, já mudado de nome, quanto tinha e veio a Beceba, e ofereceu sacrifício a Deus e a Isaac seu pai. E falou Deus em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó, e disse: eis-me aqui. E disse: eu sou o teu Deus, o Deus que do teu pai. Não temas descer o Egito, porque ali te farei uma grande nação. Ele aprendeu a não olhar mais as coisas com os olhos materiais, a prosperidade do lugar, a riqueza, até o filho que amava. Ele passou em Beceba: Deus, vou. Aí Deus disse: vá. Então, antes de você tomar decisão, antes de você ficar em algum lugar, antes de qualquer coisa, passa lá em Beceba, meu irmão, e consulta Deus. Deus abençoa teu povo, abençoa cada um que está escutando essa palavra e faz a gente estar dentro do centro da tua vontade. Amém. Deus te abençoe.